São 7h31, 7h31. Claro que o assunto aqui para começar o jornal na Band News FM é o coronavírus e a história da máscara, né? De anteontem, né? O ministro Henrique Mandetta, ministro da Saúde, está orientando as pessoas a utilizarem máscaras. A gente já recebeu vários puxões de orelha aqui de ouvintes da Band News FM que trabalham na área da medicina, falando, gente, a orientação é as pessoas não saírem de casa. Mas se for sair de casa, aí a máscara pode ser uma alternativa. Para entender a utilização ou não das máscaras e tirar outras dúvidas dos ouvintes aqui da Band News, a gente está em contato agora aqui na nossa programação com o infectologista Jamal Suleiman, do Hospital Emílio Ribas. Doutor, bom dia para o senhor. A gente sabe que até anteontem a recomendação não era necessariamente para as pessoas usarem máscara, né? Essa máscara de papel, de pano, TNT, enfim. Por que houve uma mudança e até que ponto, de fato, essa máscara pode proteger as pessoas do coronavírus? Bom dia a todos. O porquê? Eu acho que a gente tem que ler as entrelinhas dessa mudança. Já vem de algumas semanas essa estratégia de desqualificar a atuação do Ministério da Saúde. Isso não é uma coisa recente. E na véspera, e mesmo na manhã de ontem, essa estratégia continuou. Esse é um fato. O segundo fato é que há um desabastecimento e o Brasil perdeu para os Estados Unidos, e isso ficou evidente na fala do ministro ontem, a capacidade de compra, porque os Estados Unidos entraram na frente na aquisição. O terceiro fato é essa máscara não protege as pessoas e aumenta o risco. Não protege, o senhor falou? Não protege as pessoas e aumenta o risco de infecção. Qual é a base para usar essa estratégia? Nos países da Ásia, onde o uso de máscara não é essa brincadeira, esse arremedo, o uso de máscaras cirúrgicas que tem uma proteção que a gente chama de PPF-1, que é peça facial filtrante, na categoria 1, ela tem uma eficiência de 80% e ela deixa passar até no máximo 20%. O que é essa peça facial filtrante? É uma estrutura que tem duas camadas de um material de uso certificado para promover essa eficiência de 80%. Para que tipo de material? Gotículas. Gotículas é essa saliva que a gente expele da nossa boca, para a qual a gente deve manter um distanciamento de 2 metros, 1,5 metro a 2 metros. Essa máscara não protege de aerossóis, que é uma outra forma de disseminação desse vírus. Eu estou falando de uma peça certificada que não protege de aerossóis, que tem um diâmetro menor do que 5 micrômetros. Então, eu queria até pedir desculpa por usar essa terminologia, que é um pouco mais difícil de ser entendida, para justificar a minha perplexidade frente a esse fato. Você tenta justificar a sua incompetência em resolver um problema, jogando a responsabilidade para quem você devia pautar o seu cuidado. Uhum. Isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Agora, doutor Jamal, você está falando de Claro, tem aquelas máscaras que são específicas para utilização médica, tal da N95, se bem que tem muita gente que já comprou por aí, né? Mas estou falando qualquer máscara, seja de TNT, máscara feita de tecido, nenhuma delas tem algum resultado prático para evitar a contaminação? Então vamos aos fatos. A N95 é a peça facial filtrante número 2. Ela tem uma proteção maior do que a outra, que é a cirúrgica, que é de 94%. Existe uma outra que dá uma proteção de 99,7%. Não existe máscara para uso... Qual que é essa de 99%, doutor Jamal? É uma outra máscara que tem um sistema de filtragem. Esta sim é específica para determinados sítios de uso.
hospitalares ou quem lida com determinados produtos extremamente tóxicos. Ela tem uma espécie de abertura do lado, não é? Que você vê, permite a passagem do ar. Ela tem um filtro, parece aquelas de personagem de filme de ficção científica. Filtro redondo, né? Isso. Então, nós falamos, e eu não estou inventando isso é norma técnica, que é do governo, de uma agência regulatória do governo chamada Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A norma está lá. Só que no meio dessa pandemia, se resolve jogar para o carteiro a responsabilidade da má notícia. Isso não faz sentido. A recomendação e eu acabei de ouvir um colega meu dizendo que se você tem sintoma respiratório, não tem problema, use essa máscara e vá à rua. De onde nós estamos? Todo mundo perderam o senso, sabe? Eu acho que assim, você é para ficar em casa, porque a quarentena, de fato, reduz, achata a curva. Não é para você sair, nem de máscara, nem sem máscara, você tem que ficar em casa. Porque essa recomendação, a partir do momento que o Ministério da Saúde diz que o uso das máscaras é indicado, a impressão que dá é de normalidade, que as pessoas podem voltar às ruas, e é justamente isso que não pode acontecer, né, doutor? Uma voz no fim do túnel. Exatamente isso. Eu estou perplexo com essa... Porque, veja, eu tenho dito que o que tem que chegar muito claro para as pessoas que ninguém viveu essa experiência humana nessa intensidade. Isso é muito estressante para todos. E quando você não dá essa informação de maneira muito clara, isso cria uma situação extremamente perigosa. Se alguns indícios têm mostrado que a velocidade da expansão da epidemia teve uma discreta redução em 7 dias de quarentena, no momento em que você diz isso tudo que você acabou de pontuar, Carla, você abriu a porta. Então, qual é... Que contradição é essa? Eu tenho que ficar em quarentena? Não, mas eu posso ir na farmácia com a minha máscara, eu posso ir no supermercado, então eu posso ir no banco, eu posso visitar meu amigo e eu vou fazer uma festa, todo mundo com máscara caseira. Mas em situações assim, doutor, por exemplo, alguém precisa ir no mercado, precisa ir na farmácia, seja, situações, digamos, extremas, né? A pessoa não vai sair de casa para uma festa. Aí vale usar máscara ou também não vale usar máscara? Não vale usar máscara. Você que frequenta, obviamente, o supermercado, quantas pessoas não estão falando no telefone celular no supermercado? Quantas pessoas não estão falando no telefone celular? São muitas pessoas que estão ao mesmo tempo que o senhor fala, entendi. Estão mexendo nas coisas, né? Põe a mão na boca, no rosto, pega ali no mamão para ver se está maduro. Isso. Percebeu? Uhum. Eu vejo pessoas fazendo videochamadas na rua, usando máscara no queixo. Uhum. E tá tudo errado, né? Não pode manusear, não pode tocar, nada disso, né? Exatamente. Então, por que aumenta o risco? Porque o fato de você... Primeiro, não há essa prática. Segundo, você não consegue treinar as pessoas nessa emergência para que elas façam usando máscaras adequadas, não esse arremedo. Treinar as pessoas para que elas mantenham a segurança. Só para vocês perguntarem, mas isso protege? Eu uso... O ministro começou a falar que ele ia pautar a atuação pela ciência. Agora ele pautou a atuação pelo achismo. A ciência diz, comparando esses mecanismos, em pessoas muito experimentadas, para alguns tecidos, pode ser de 2% a proteção. Uhum. Não vale a pena. E mais grave, eu escutei, porque isso também, esses testes foram feitos em vários tecidos, tricoline. Primeiro aspecto, ninguém sabe nem o que é tricoline. Não. Segundo aspecto, não existe loja que vende tecido.
Aonde você vai achar tricoline? Percebeu? Tá tudo fechado. Essa sucessão de coisas sem uma justificativa técnica no momento extremamente grave da epidemia e que você confunde a população com um discurso que não vai protegê-la. Doutor, a gente está há 2 meses, né, da chegada do inverno e a gente sabe que no hemisfério norte o inverno foi um fator, é claro que externo, mas que acabou contribuindo para a expansão, né, do número de casos. Aqui no Brasil as pessoas já se mostram um pouco impacientes, né, quanto ao isolamento, é coisa de uma semana ou 15 dias para alguns, mas tem muita gente que já está assim um pouco impaciente. E aí chega essa informação de que as máscaras podem proteger de alguma forma. O senhor acredita que esse comportamento de agora, ele pode influenciar no aumento dessa curva de contaminações e de mortes no país? E eu queria saber da preocupação do senhor com relação à chegada justamente do inverno. Carla, aqui tem alguns conceitos que eu acho que é importante a gente lembrar. A questão do inverno, ela está fundamentalmente ligada com ao comportamento das pessoas, né? Porque fica mais recolhido dentro de casa. Uhum. Tá? Você tem menos aglomeração fora e mais aglomeração dentro. Essa fase, dentro da quarentena, a gente venceu. Porque quando você entra em quarentena, você está falando de -2 a -14 dias para trás. Então, se eu com você entrássemos em quarentena a partir de agora, a nossa história de exposição vai ser de -2 dias para trás, a 14 dias para trás. Logo, se eu estivesse portando o vírus, se eu fosse um portador assintomático, você estaria em risco no isolamento domiciliar. Ficou claro isso, né? Uhum. Muito bem. Então, quando a gente coloca a questão do inverno, eu tenho que considerar isso. A gente venceu os primeiros momentos agora dos 7 dias para trás. Uhum. A gente tem 7 dias para frente. Se eu mantiver a quarentena por mais 14 dias, isso é um exemplo, eu encerro, e não tenho exposição, como isso que está sendo proposto agora, eu encerro esse período. Então eu considero que essa população que foi colocada em quarentena, de fato, não tem infecção, porque o portador assintomático, ele não foi capaz de transmitir isso para dentro da casa. Que foi o que aconteceu na China, por exemplo. Quando se isolou no primeiro momento, expandiu, porque as pessoas estavam com o vírus nas vias respiratórias e passaram para aquele universo mais fechado. Por quê? Porque já se mostrou que esse vírus, essa questão de temperatura, ela é extremamente ampla. Prova disso é que a gente tem Covid-19 no Amazonas, lugar que não é exatamente um lugar frio, é quente e úmido. Então, a questão da temperatura, no começo havia inclusive uma suspeição de que talvez isto fosse de fato algo impactante por conta de ensaios feitos nos anos 80 sobre outros coronavírus. Hoje a gente sabe que isso não é relevante. Para controle, para ambientes controlados, ele tem um limite de temperatura. Mas em meio ambiente, fora desses ambientes controlados, esse limite ele é muito mais amplo. Certo. Tem uma pergunta aqui do Felipe Bueno, agora que está com a gente na linha também. Fala, Felipe. Doutor Jamal, muito bom dia. Eu queria voltar ao exemplo do supermercado. Para mim foi muito esclarecedor, imagino que para os nossos ouvintes também tenha sido. Na nota que o Ministério da Saúde divulgou, o exemplo chega a ser, quando eu olhei isso de manhã, eu fiquei bem espantado, né? Um trecho que diz assim que vale qualquer pedaço de tecido para fazer a máscara de pano, né? Incluindo camisa velha, calça antiga, cueca e cortina. E aí a gente vai, por exemplo, do supermercado, uma visita ao supermercado com essa máscara feita de uma cortina velha da minha casa. Então, pela explicação do senhor, né? Acho que a gente tem que repetir isso ao longo de todo o dia, além da questão, me perdoe o uso das palavras, talvez não seja o mais exato, mas além da questão técnica, ela não protege, a questão prática também não é satisfeita nesse momento, porque
as mãos continuam manipulando coisas que podem estar contaminadas, ou seja, de fato é algo que pode induzir ao erro as pessoas, é isso? Felipe, mais uma voz no fim, nesse túnel escuro. Não, eu estou muito apreensivo, porque você citou uma parte disso. De novo, nós estamos construindo a racionalidade nesse momento em que muita gente está perdendo. Eu entendo que o estresse provoca isso perfeitamente. Eu tenho vivenciado isso, inclusive com colegas, e é uma situação muito triste, muito difícil. O fato é que, veja, para além disso tudo que você coloca, a nota também instrui a higienização. Sim. Que não é nenhum procedimento simples. Nós, nessas últimas 6 semanas, a gente está ensinando as pessoas a lavar as mãos, em pleno século XXI. A gente está dizendo como ela deve lavar a mão. Um procedimento que devia ter sido aprendido na mais tenra infância. A partir do momento que a gente deixou as fraldas, a gente devia saber como lavar as mãos. No entanto, a gente está fazendo isso, que é um mecanismo eficaz, seguro, barato, fácil. Quer dizer, a gente acha que é fácil, né? E aí a gente, na prática, viu que isso não era fácil, porque as comunidades não têm água, que é outra função do Estado, porque a gente tem na cidade de São Paulo um contingente de pessoas em situação de vulnerabilidade, em rua, que não tem acesso a condições mínimas de higiene, que inclui a lavagem das mãos, e a prefeitura teve que correr para construir pia no centro da cidade, que em funcionamento discutível. Então você veja, e aí eu saio com um fragmento de cueca no supermercado, ou de calcinha, ou o que seja, e aí eu tenho que chegar em casa e fazer todo aquele procedimento de desinfecção, porque não é esterilização. E além disso, ainda tenho que ter no mínimo 2 máscaras. Convenhamos que essa situação, para dizer o mínimo, é surreal. Qual é a informação que as pessoas têm que ter? Não saia de casa. Você precisa ir a um supermercado rápido, lave as mãos antes, lave as mãos assim que você voltar do supermercado e mantenha distanciamento social dentro do supermercado. Qual seria a lógica? Você reduz o número de pessoas dentro do supermercado? Doutor Jamal, rapidamente aqui, nosso tempo já está praticamente esgotado, mas tem mais 2 perguntas de ouvintes aqui. O Rafael está perguntando o seguinte: ele tem que levar o pai dele para tomar vacina contra a gripe. Vale a pena usar a máscara nesse deslocamento de casa até o posto de saúde? E a outra pergunta aqui é de ouvintes que moram no Japão, dizendo que por lá a utilização de máscaras é algo frequente quando a pessoa está gripada. Então eles perguntam se não há exatamente nenhuma proteção nesse contágio do coronavírus. Bom, em relação à segunda pergunta, é verdade, não é só no Japão, toda a Ásia usa, mas não usa nem cortina, nem calcinha, nem resto de camiseta. Usa máscara cirúrgica, que é a peça facial filtrante número 1. É verdade. Segundo aspecto, em relação à cultura asiática, não há toque na cultura asiática. Ninguém se cumprimenta com 1, 2 ou 3 beijos como é aqui no Brasil. Não se estende a mão, não se aperta a mão, não se abraça. Então, são inúmeras variáveis que têm que ser consideradas no contexto. Por último, não menos importante, esse é um hábito que não começou no meio de uma pandemia. Esse é um hábito que não precisa nem estar gripado. Basta qualquer sintoma respiratório, a pessoa coloca essa proteção na face. E se você prestar atenção, as pessoas sabem usar essa proteção na face. Então, neste momento, não se aplica, sob pena da gente expandir aquilo que a gente precisa reduzir. Em relação ao pai, e essa é uma excelente pergunta. Você sabe qual é a população menos sensível ao uso de máscara? Idosos. Idosos têm uma dificuldade imensa e tem uma sensação de asfixia muito grande quando você obstrui nariz e boca, o que é perfeitamente entendível. Então, minha sugestão, você, se for de transporte público, fique
próximo do seu pai, não deixe ele tocar em superfícies, proteja-o mantenha-o, melhor dizendo, num distanciamento social de quem estiver do lado, exceto de você que está em quarentena. Se você tiver carro, use estruturas que tenham drive-thru, que você possa passar sem que ele desça para se expor. Tá? Então, mas não deixe de levar para imunizar contra a influenza, por favor. Doutor, uma última pergunta, deixando de lado o tema da máscara. Quanto tempo o Covid sobrevive fora do corpo humano? Vou explicar a pergunta. Uma pessoa entra no elevador e tosse, ela está contaminada. Por quanto tempo aquele vírus vai estar lá, ativo, esperando para contaminar uma outra pessoa que eventualmente entre naquele elevador? Ou se alguém contaminado encosta num corrimão, depois de quanto tempo aquele corrimão vai estar sem a presença do vírus? E qual é a sobrevida desse vírus específico fora do corpo humano na comparação com o influenza, com o da gripe comum? Outra pergunta excepcional. Primeiro, o vírus precisa de célula para se replicar. No entanto, ele mantém a infectividade, isso é, a capacidade de infecção aos indivíduos, dependendo da superfície. Então, varia de 2 horas a 3 dias. Varia de que tipo de... Peraí, doutor. 2 horas a? 6 dias? 3 dias. Mas mesmo assim... mesmo assim, né? Quer dizer, alguém que entra no elevador e espirra, esse elevador, durante 3 dias, vai ser um local inseguro para outras pessoas? Então, vamos terminar a resposta. Perdão, doutor. É angustiante. Não, faz parte, é isso aí. À medida que o tempo vai avançando, a capacidade de infecção dele vai reduzindo muito. Muito, muito, muito. Então, encobre a infectividade dele é de algumas horas. Em superfícies porosas, essa capacidade de infecção pode chegar a 3 dias. O que precisa ser posto aqui, precisa ser lembrado aqui? E a gente está falando isso da viabilidade dele em gotículas. Gotículas é isso que a gente expele pela boca e que cai como uma chuva. Em aerossóis, essa capacidade, aerossol é uma partícula muito menor, que pode ser inclusive conduzida pelo vento. Por isto, essas máscaras feitas com calcinha, cortina e o que quer que seja, não fazem o menor sentido, porque esses aerossóis podem penetrar pela mucosa dos olhos. Veja, qual é a recomendação? Por isso a quarentena, que essa sim tem eficácia. Se você não se expõe a essas condições do meio ambiente, não há como você se infectar. A quarentena, nós vamos sair dela. Não há dúvida, todos nós vamos sair. Espero que a gente tenha aprendido alguma coisa ao final disso. Agora, se no meio do caminho você se infectar, eu já não posso garantir qual é o caminho que você vai seguir. Se daqueles que se recuperam, que são a maioria, ou daqueles que têm quadros graves, que não são uma minoria desprezível, porque isso não é uma gripezinha. Isso é uma coisa muito grave. Então, a viabilidade do vírus no meio ambiente vai depender do tipo de material que foi colocado ali e da estrutura onde esse material foi parar. A gente tem estudos em papelão, em cobre, em tecido e em aço. Essas são as superfícies em que ele foi testado. Então, para cada lugar desse, ele tem um tempo médio de viabilidade e que vai, isso é importante lembrar, decrescendo à medida que o tempo vai passando. Por isso é que a gente ensina quais são os meios de você fazer desinfecção dessas superfícies. E elas precisam ser feitas várias vezes ao dia. Na medida em que você reduz o acesso a esses lugares por conta da quarentena, você naturalmente reduz o risco de infecção nesses ambientes. Doutor, faz tempo que nosso tempo está esgotado, mas a gente precisa abordar um pouquinho mais essa questão aí
da sobrevivência do vírus fora do corpo, porque eu confesso que eu fiquei bastante impressionado com essa informação de que ele pode sobreviver até 3 dias numa superfície porosa. Vamos supor que a gente, sei lá, alugue um carro. Você não sabe quem dirigiu esse carro antes de você. O assento, suponho eu, é uma superfície porosa. Quer dizer que se o cara espirrou dentro daquele carro na terça-feira, hoje é sexta, é possível que ainda haja um ou outro vírus vivo lá dentro? E tem ouvinte perguntando sobre alimentos também, tá? Alimentos. Se também funciona da mesma forma. Eu vou lá e coloco a mão numa maçã no supermercado para levar essa maçã para casa. Se alguém tocou naquela pilha de maçãs 5 horas antes, é possível que o vírus esteja lá ainda? Botão de elevador, não é uma superfície porosa. Depois de quanto tempo é seguro você colocar o seu dedo ali, caso alguém infectado tenha utilizado também aquele painel? São tantas perguntas, né? São tantas. Você está vendo? Imagine para falar de uma máscara que não funciona. Olha a quantidade. A minha máscara de cueca já joguei no lixo, doutor. Eu fiz uma máscara aqui, já até tirei, doutor, já tá de lado. Esqueçam. É bem mais seguro. Obrigado. Obrigado mesmo. Olha só. Então, em relação a tocar as superfícies, por que a gente tem recomendado de evitar o toque na superfície? Se você não está com o seu braço quebrado, ele não está imobilizado, use o cotovelo para acionar o botão do elevador. Tá? Por que o cotovelo? Porque você não vai conseguir colocar seu cotovelo na boca nem nos olhos. Então, a chance de você se autocontaminar é praticamente desprezível. Ao passo que se você colocar o seu dedo, a sua mão, essa mão, se você tocar uma superfície contaminada, é como se você estivesse jogando numa loteria e quisesse ganhar Mega Sena, tá? Essa não é a forma de contaminação mais comum. A forma de contaminação, por isso o isolamento social também, é através das gotículas ou do aerossol, que são expelidas pela boca. E isso sim é importante. E eu estou reforçando isso porque eu venho da epidemia de AIDS. E no começo muita gente imaginava que era mosquito, que era escova de dente, e nada disso fazia o menor sentido. Mas e se eu tocar? Nada disso faz sentido. Óbvio que a transmissão é diferente, mas quando a gente não domina muito as informações, o medo é a primeira resposta nossa de proteção. Então é assim que as coisas funcionam. Então, tenta não tocar em nada. Ok, eu vou no supermercado. Por que eu estou dizendo que você tem que lavar a mão antes e lavar a mão quando você chega? Porque toda vez que você vai preparar alimento, você tem que estar com a sua mão limpa. E como é que você lava, por exemplo, frutas com casca? Você lava isso em água corrente, preferencialmente com uma esponja que você só tem para aquilo, para você limpar as impurezas que estão, as sujidades, né, o sujo que está nessa superfície. Mas eu não tenho essa esponja. Não tem problema, lave isso em água corrente. Se a sua mão está limpa e você esfregar com a sua mão essa superfície, o problema está resolvido. Não toque quando você está no supermercado. Após mexer com aquilo tudo, não leve a mão à sua boca, não leve aos seus olhos, tampouco use o telefone celular durante esse período, que vai fazer com que você se distraia e automática, porque isso é reflexo. Tem um estudo mostrando que estudantes de medicina colocam a mão no rosto quase 30 vezes em 1 hora. Estudante de medicina, né? Imagina nós, meros mortais, né? Imagina só que diferença, né? Enfim. E eu estou até tentando ver quantas vezes eu me policio de não colocar a mão no rosto. Porque todo mundo faz isso. Também. Os ouvintes ficam aqui reparando no estúdio que a gente fica toda hora colocando a mão no rosto. Eu não aguento. E aí, quanto mais você tenta não... Pior, né? Pior. Eu quero agradecer demais. Deixa eu fazer só mais uma, Barão, desculpa. A gente tá... doutor, por favor, um minutinho só mesmo. Se o Barão tá gripado com a gripe comum, influenza, e vem aqui ao estúdio, se eu mantiver uma distância regulamentar dele, eu não vou me infectar. É uma distância boa, se a gente não se tocar, eu não vou ficar gripado. Com o Covid, é assim também? É possível você ficar no mesmo ambiente que uma pessoa doente e não se contaminar? Possível é. Então, isso é que é difícil responder no sim ou não, né? E por isso que a gente estoura o tempo. O fato é que, assim, se ele tem algum sintoma respiratório, conduta, ele não sai de casa. Tá? Por quê? Porque tem outros coronavírus que dão resfriados e que têm transmissibilidade.
Para a influenza é relativamente simples entre aspas, obviamente, porque você dispõe de vacina e dispõe de remédio. Então dá para você controlar isso. Se você inicia o tratamento do influenza nas primeiras 24 horas, a capacidade de infecção do vírus influenza para outra pessoa reduz dramaticamente. Então aí ele poderia, se estivesse em tratamento, ir trabalhar. Se não, não. Em relação ao corona, essa situação não faz sentido. E agora na pandemia, menos ainda. Então, qualquer sintoma respiratório, ele precisa se afastar. Por quê? Porque não é todo mundo que... Todos nós temos um receptor para coronavírus em vias aéreas superiores e inferiores. Para você se infectar, você até pode se infectar, e é isso que explica o que é um portador assintomático. Por quê? Porque essa pessoa que é assintomática provavelmente desenvolve um mecanismo de defesa que nós não sabemos ainda se vai ser perene, isso é, se vai ser para a vida toda, ou se é transitório nos moldes da influenza. Então, mas naquele instante em que ela se expôs, não necessariamente ela vai ter manifestação clínica. Isso pode passar desapercebido, que é esse o grande problema, inclusive, em relação ao coronavírus. Então, você tem sintoma respiratório, não saia de casa, nem de máscara, fique em casa. Nem de roupa de astronauta, é pra ficar em casa. É isso aí. Eu quero agradecer demais a entrevista com o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Dr. Jamal Suleiman. Eu já recomendei aos meus vizinhos, Dr. Jamal, tanto ao Renato quanto a Débora, né, que a hora que chega o elevador ali, tô lá no hall, eu subindo depois de voltar da Band aqui, que ninguém abra a porta da casa, porque eu fico pelado até entrar em casa e depois tomar banho, deixo tudo lá de fora, exatamente para não contaminar ninguém. Então, é uma sugestão de bom senso nesse momento. Renato, filma e manda pra gente, Renato. Como só nos sobrou humor, faz um nude e põe na rede. Não, doutor, melhor não. O mundo já tá muito complicado. Se o pessoal ficar vendo meu nude aqui, vai ficar ainda pior. Doutor Jamal. Na quarentena a gente nem tá fazendo muita avaliação. Um grande abraço pro senhor, doutor Jamal. Até a próxima, muito obrigado. Desculpa a brincadeira. Valeu, imagina. Tchau, Obrigada, tchau. doutor.